Você já foi tratado como um impostor. Mesmo depois de provar que sabe exatamente o que está fazendo, Dr. Samuel vestia seu jaleco branco com a mesma dignidade com que seu pai usava o uniforme de gari. Cada plantão, cada cirurgia, cada paciente atendido era mais que trabalho. Era conquista. Filho de Dona Rosa e seu Jorge, nascido e criado no Capão Redondo, ele sabia que para um homem negro ser chamado de doutor nesse país ainda era visto como exceção, não como regra. Mas naquele dia, sentado na cadeira de réu em um tribunal de São Paulo, tudo isso parecia desmoronar. Acusado de negligência médica por uma paciente influente, branca, dona de uma rede de boutiques nos Jardins, Samuel se viu diante de um julgamento que para ele já parecia decidido antes mesmo de começar. Não importava o diploma da USP pendurado no consultório, nem os anos sem uma única queixa formal. O que parecia importar era outra coisa. Algo que ninguém dizia em voz alta, mas que preenchia o ar como fumaça de coisa podre. O senhor pode se referir a mim como Dr. Samuel, por favor? Ele disse com calma, depois da terceira vez em que o juiz o chamou de moço. O juiz, um homem branco de cabelos grisalhos e olhar frio, franziu a testa como se tivesse sido desafiado. Vamos manter o foco, moço. Isto aqui não é sobre títulos, é sobre responsabilidades. A sala ficou em silêncio, até o som das canetas cessou. Do outro lado, a paciente ajeitava sua echarpe cara como quem já se sentia vitoriosa. O advogado dela, um criminalista famoso, sorria discretamente. Samuel segurou firme os braços da cadeira. Ele sabia o que estava acontecendo. Não era só sobre o que ele fez, era sobre quem ele era. Mas o que ele não sabia era que alguém, naquele tribunal, estava prestes a quebrar o silêncio. Alguém que viu o que aconteceu de verdade. Alguém que estava cansada de ver médicos negros sendo tratados como estagiários incompetentes, enquanto outros, mesmo errando, eram protegidos pelo sobrenome. E quando essa pessoa falasse, nada mais seria o mesmo. O som do relógio da sala de audiência era como uma martelada em câmera lenta. Cada tique era um lembrete de que Samuel não estava ali para ser ouvido. Estava ali para ser julgado, como tantos outros homens negros antes dele. O processo era simples, ao menos no papel. A paciente, Cíntia Loureiro Barros, 47 anos, havia dado entrada no hospital particular Santa Mônica, com sintomas leves de enxaqueca e formigamento nas mãos. Dr. Samuel atendeu-a em regime de urgência, fez os exames recomendados, solicitou uma ressonância e liberou a paciente para repouso com medicação. 2 dias depois, ela retornou com um quadro de AVC isquêmico leve. O caso foi tratado com agilidade e ela se recuperou sem sequelas. Ainda assim, a acusação era de negligência médica. Segundo a defesa dela, o erro foi o médico não perceber os sinais de algo mais grave. A promotoria sustentava que ele havia sido relaxado, pouco minucioso, desatento. Mas os documentos diziam outra coisa. Os exames estavam completos. Os protocolos seguidos à risca. O parecer da equipe de neurologia, consultada por Samuel na ocasião, era claro. O quadro inicial era compatível com enxaqueca comum. Não havia indício de má prática. Mesmo assim, a forma como o juiz olhava para ele não era neutra. Era inquisitiva, impaciente, como se o simples fato de Samuel estar ali já fosse prova suficiente de que havia algo errado. Dr. Samuel, por que o senhor não solicitou imediatamente uma tomografia computadorizada? Ao invés de aguardar o parecer da neurologia, o juiz perguntou sem levantar os olhos dos papéis. Porque a ressonância, nesse caso, era mais adequada ao quadro clínico apresentado. E porque seguir o protocolo é parte da boa medicina. Agir por pânico pode ser tão perigoso quanto não agir, respondeu Samuel firme.
O juiz deu um risinho curto, como quem ouve uma desculpa bem ensaiada. Interessante. E o senhor acha que a medicina do aguardar se aplica a todas as pacientes? Ou só aquelas que não são, digamos, especiais? Um leve murmúrio percorreu a sala. Samuel sentiu o golpe. Não no corpo, no estômago, na alma. O que aquilo significava? Que se fosse uma paciente branca e rica, ele deveria ter feito mais do que o necessário. O advogado de Samuel, Dr. Elwerton Vasques, pediu que a pergunta fosse retirada do registro. O juiz fingiu que não ouviu. Na plateia, entre enfermeiros, jornalistas e curiosos, uma figura se remexeu discretamente. Era Carla Menezes, enfermeira-chefe do setor de emergência do Santa Mônica. Pele morena, cabelos trançados, presos com um coque firme, olhar atento. Ela observava tudo sem desviar os olhos. Ela estava lá na noite do atendimento de Cíntia. Ela lembrava, não apenas do protocolo, mas da arrogância da paciente. Eu não sou qualquer uma, ela disse para mim. Não quero ser atendida por esse aí. Me arruma um médico de verdade. Carla havia contado isso a colegas, mas ninguém teve coragem de registrar nada oficialmente, até agora. Samuel mantinha a respiração sob controle, mas sua mente girava. Ele não se lembrava de todos os detalhes do atendimento, mas lembrava bem da postura dela, exigente. Olhava para ele como se ele fosse um estagiário. Perguntava, há quanto tempo você está aqui? Tem CRM mesmo? E não tem ninguém. Mais experiente? E tudo isso antes mesmo dele ver os primeiros exames. A humilhação não estava escrita no prontuário, mas ficou gravada na memória dele. Chamamos agora a testemunha da defesa, a enfermeira Carla Menezes. A sala se ajustou. Alguns se inclinaram para a frente. Outros franziram o senho. Uma mulher preta, testemunha de defesa, ela caminhou até o banco das testemunhas com a calma de quem carrega muitas verdades. Ao jurar dizer somente a verdade, sua voz não vacilou. O advogado da defesa começou. Senhora Carla, a senhora estava presente no atendimento à paciente Cíntia Loureiro, correto? Estava. Eu era a enfermeira de plantão naquela noite. E como foi o procedimento do Dr. Samuel nesse atendimento? Profissional, cuidadoso, atento. Solicitou todos os exames compatíveis com o quadro clínico. Pediu parecer da neurologia. Nenhum protocolo foi quebrado. O juiz interrompeu. Enfermeira, a senhora tem formação para avaliar decisões médicas? Ela não hesitou. Tenho formação para observar se um médico está agindo com descaso ou negligência. E não vi nada. Disso, pelo contrário, ela fez uma pausa. Olhou diretamente para o juiz, mas viu uma paciente desacatar um profissional, recusar atendimento por causa da cor da pele dele e exigir outro médico de verdade. Isso sim eu vi. A sala congelou. O juiz pigarreou tentando recuperar o controle. Enfermeira, a senhora está dizendo que houve um ato de racismo dentro do hospital? Estou dizendo que houve um padrão de desrespeito baseado em cor. A senhora... Cíntia não queria ser atendida por um médico negro. Só não disse isso com todas as letras. Um silêncio cortante se instalou. O advogado da acusação balbuciou algo. Pediu para que o testemunho fosse desconsiderado por falta de objetividade. O juiz balançou a cabeça, mas parecia incomodado. Pela primeira vez, os olhos dele evitaram os de Samuel. Do lado da acusação, Cíntia começou a sussurrar com seu advogado. Estava pálida. Tentava manter a compostura, mas o rosto dela traía a atenção. Pela primeira vez, a versão dela não era a única em cena. Samuel sentiu algo mudar. Não era vitória. Ainda estava longe disso, mas era um pequeno realinhamento. Uma rachadura no verniz de uma estrutura que sempre o olhava de cima para baixo. Porque agora alguém tinha dito o que ninguém queria ouvir. E uma vez que a verdade é dita, ela não pode ser desdita. O depoimento de Carla ficou pairando sobre a sala como fumaça densa.
Por um instante, ninguém soube o que fazer com aquelas palavras. A promotora consultava freneticamente suas anotações, como se pudesse apagar o que já havia sido dito. O advogado de Cíntia, antes seguro e vaidoso, agora olhava em volta, inquieto. Até o juiz parecia menor em sua poltrona de couro gasto. Doutor. Samuel, no entanto, se manteve em silêncio. Não era vitória, mas era o primeiro momento em que se sentiu visto, realmente visto, desde que tudo começara. A defesa deseja apresentar mais alguma testemunha? O juiz perguntou com voz neutra demais para não denunciar incômodo. Não, Excelência. Apenas os documentos já entregues, os laudos médicos e os depoimentos registrados, respondeu o Dr. Elwerton calmo. O juiz sinalizou para que o depoimento de Carla fosse encerrado. Ela saiu da tribuna sem abaixar a cabeça. Samuel acompanhou, com os olhos, e ela respondeu com um leve aceno. Aquilo valia mais do que qualquer aplauso. Cíntia, a paciente, foi chamada para depor. Ela entrou como quem já esperava o desconforto. Usava um vestido bege, maquiagem leve, postura firme, a imagem de uma mulher respeitável, cuidadosamente montada. Mas havia tensão nos dedos que apertavam sua bolsa de couro no colo. A senhora se lembra de ter dito que não queria ser atendida pelo Dr. Samuel? Perguntou o advogado da defesa. Eu estava em dor, confusa. Pode ser que tenha falado algo fora do tom. A senhora se lembra de ter dito, eu quero um médico de verdade? Ela hesitou. Piscou os olhos rápido. Eu estava assustada. Não quis ofender ninguém. Samuel não desviava o olhar. Pela primeira vez, ela o encarou de volta. A arrogância já não estava ali. Em seu lugar, algo mais frágil. Talvez culpa, talvez medo de cair. E o senhor, Dr. Samuel, sentiu-se intimidado pela atitude da paciente? O juiz perguntou. Samuel respirou fundo. Me senti desrespeitado, não só como profissional, mas como homem negro. Porque não foi uma crítica ao meu atendimento, foi ao meu direito de estar naquela posição. Isso é uma interpretação sua. Não é interpretação, Excelência, é vivência. O juiz silenciou. Pela primeira vez, Samuel percebeu que sua voz causava incômodo, não por ser agressiva, mas por ser firme. Por não abaixar a cabeça, a promotora tentou reverter o quadro, alegando que a discussão sobre racismo desviava o foco do processo. Mas o estrago estava feito. O clima da sala havia mudado, o público também. Alguns presentes, majoritariamente profissionais da saúde, murmuravam entre si. Era visível que muitos conheciam casos parecidos, histórias abafadas, injustiças engolidas, colegas negros sendo questionados com mais frequência, recebendo menos elogios, menos confiança. Era como se por um instante todo mundo ali tivesse se lembrado de alguma coisa que preferia esquecer. E foi nesse ambiente que o inesperado aconteceu. Uma nova voz pediu para ser ouvida. Excelência, disse um homem alto, de barba grisalha e terno simples, levantando-se do fundo da sala. Sou o Dr. Ricardo Sampaio, neurologista. Fui o profissional consultado pelo Dr. Samuel na noite do atendimento à paciente. O juiz franziu o senho. O senhor está registrado como testemunha? Não fui chamado, mas com todo respeito me senti na obrigação de falar. Depois de um momento de hesitação, o juiz autorizou. Dr. Ricardo caminhou até a frente da sala, seus passos decididos. Era branco, respeitado, chefe do setor de neurologia do hospital. Sua presença carregava peso e todos sabiam disso. Eu revisei pessoalmente os exames daquela noite. A conduta do Dr. Samuel foi exemplar. Se fosse comigo, teria feito exatamente o mesmo. Silêncio. Aliás, continuou, se a senhora tivesse sido atendida por mim, talvez não estivesse aqui hoje acusando ninguém. E isso diz muito. O juiz tentou intervir. Doutor, mantenha o foco nos fatos.
Estou, Excelência. O fato é que Dr. Samuel seguiu todos os protocolos e está aqui hoje por algo que não tem a ver com medicina. Tem a ver com como o sistema vê um médico negro. A sala ficou em choque. Samuel baixou os olhos por um instante. Não era humilhação, era emoção contida, porque ouvir aquilo, e de alguém branco, influente, era tão raro quanto necessário. Cíntia abaixou a cabeça. O juiz, visivelmente desconcertado, declarou um recesso de 15 minutos. No corredor, cochichos. Uma repórter de um site de notícias sussurrava com seu fotógrafo. Você viu? Isso vai virar matéria. Enfermeiras trocavam olhares. Um estagiário de direito anotava cada frase em seu caderno. Era como se o tribunal tivesse virado palco de uma verdade que há muito tempo pedia voz. Samuel saiu da sala por um momento. Foi até o bebedouro, lavou o rosto com água fria, seus dedos tremiam levemente. Não era medo, era adrenalina. Era a sensação de finalmente ser escutado, de não estar sozinho. Carla apareceu ao seu lado, discreta. Eu precisava falar, disse. Cansei de ver gente boa sendo esmagada em silêncio. Obrigado. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Eles voltaram juntos à sala de audiência. A tarde seguiria com mais burocracia, mais papelada, mais formalidades. Mas o julgamento já não era mais o mesmo. Porque agora havia testemunhas do que realmente importa. E mais importante, havia pessoas dispostas a não calar. Quando o juiz retornou do recesso, a sala já não era a mesma. O silêncio que antes nascia da tensão, agora vinha da expectativa. Era um silêncio carregado, como um instante que antecede o trovão. O juiz ajeitou os óculos, limpou a garganta, olhou para os lados como quem busca apoio em algo que não está mais lá. O controle escorregava das mãos dele como areia molhada. Ele sabia, todos sabiam. Vamos retomar os procedimentos, disse, tentando impor autoridade. Mas até sua voz soava diferente. Menos firme, menos segura, mais humana. O advogado de defesa, com o depoimento espontâneo do Dr. Ricardo e o testemunho corajoso de Carla, solicitou que o processo fosse arquivado por ausência de fundamentos legais, alegando que a acusação era sustentada mais por preconceito subjetivo do que por fatos técnicos. A promotoria, visivelmente fragilizada, tentou manter o caso. Usou palavras como prevenção, cautela médica, dever de suspeitar. Mas cada argumento soava oco, porque a verdade já tinha entrado pela porta da frente e não sairia mais. Samuel escutava tudo com atenção, mas sua mente vagava. Lembrou-se do pai, seu Jorge, varrendo a rua de domingo, suado, sorrindo orgulhoso ao ver o filho com o primeiro jaleco. Lembrou da mãe, Dona Rosa, que chorou ao vê-lo colar grau. Você vai ser doutor mesmo, meu filho? Ela perguntou com os olhos marejados. Vai ser respeitado? A pergunta agora queimava como nunca. Será que basta ser doutor? O juiz pediu que todos se levantassem. Irá proferir a sentença. Samuel se levantou devagar. Sentiu o coração bater mais forte. Carla cruzou os braços. Dr. Ricardo olhava fixamente para a tribuna. E Cíntia, a paciente, mantinha os olhos baixos, como se já soubesse. Após a análise dos autos, dos depoimentos e dos documentos apresentados, começou o juiz. Esta corte entende que não houve comprovação de negligência médica por parte do réu, Dr. Samuel Gomes dos Santos. Um murmúrio correu pela sala. Alívio. Mas não só, o juiz continuou. Contudo, gostaria de deixar claro que essa corte não se posiciona sobre declarações pessoais feitas pelas testemunhas, que devem ser analisadas em outro foro, se assim desejarem. Era a forma polida de empurrar o racismo velado para debaixo do tapete. Samuel apenas respirou fundo. Não havia vitória completa ali. Havia absolvição, sim, mas não reparação.
Não reconhecimento do dano emocional, da humilhação, da injustiça silenciosa. O juiz não se desculpou por tê-lo chamado de moço. Não reconheceu o tom de desdém com que o tratou. O sistema funcionou, mas apenas até onde quis. Do lado de fora, o sol começava a baixar. Na escadaria do fórum, um pequeno grupo de colegas de Samuel o esperava. Eram técnicos de enfermagem, residentes, médicos jovens, muitos deles negros e pardos. Alguns seguravam cartazes improvisados com frases como "médico negro é médico sim", "respeito não se pede, se exige". Um jornalista se aproximou com um microfone em punho. "Doutor Samuel, o senhor gostaria de comentar o resultado do julgamento?" Ele olhou ao redor. Viu os rostos atentos, cansados, esperançosos. "Eu só gostaria que as pessoas entendessem que hoje não é sobre mim. Eu fui absolvido. Mas e os que não têm voz? E os que não têm Carla, nem doutor Ricardo, nem advogado?" Fez uma pausa. "O que eu vivi aqui, muitos vivem calados todos os dias. E nem sempre saem de cabeça erguida." O vídeo viralizou nas redes sociais em poucas horas. No dia seguinte, a hashtag #MalaDoutorSamuel foi trending topic no Twitter. Profissionais de saúde de todo o Brasil começaram a compartilhar experiências semelhantes, humilhações sutis, olhares desconfiados. "Você tem certeza que é médico?" Pacientes que pediam outro profissional. Casos que nunca viraram denúncia, que nunca chegaram a tribunal porque faltava coragem, faltava Carla, faltava espaço. Samuel recebeu mensagens de apoio de todo o país. Médicos negros que se diziam inspirados, estudantes que afirmaram não querer mais desistir, mães de periferia que mostraram o vídeo aos filhos. Mas também vieram as críticas, acusaram-no de vitimismo, de trazer raça para tudo, de usar o caso para se promover. Samuel não respondeu nenhuma. Ele sabia que o preço de se posicionar era alto, mas o de se calar era maior ainda. Alguns dias depois, o Hospital Santa Mônica lançou uma nota oficial. A instituição repudia qualquer forma de preconceito e reafirma seu compromisso com a igualdade racial em seu corpo clínico. Nenhuma menção ao caso de Samuel. Nenhuma palavra sobre o comportamento de Cíntia, apenas o protocolo. Mas já não importava tanto, porque no fundo, a verdadeira mudança não estava no papel. Estava nas conversas que começaram a surgir dentro, dos corredores do hospital, nas salas de aula das faculdades de medicina, nos grupos de WhatsApp dos residentes. Samuel voltou ao trabalho uma semana depois. Plantão de 24 horas, emergência cheia, ritmo acelerado. Mas algo era diferente. Os olhos com que olhavam para ele, o modo como diziam bom dia, a forma como os pacientes ouviam suas orientações, como se, enfim, vissem ali não só um médico, mas um homem inteiro. No final do turno, enquanto se trocava no vestiário, encontrou um bilhete colado no seu armário. Escrita simples, folha rasgada: "Doutor, o senhor nos representa. Obrigado por não abaixar a cabeça." Ele leu, sorriu, dobrou o papel com cuidado e guardou na carteira. Naquele dia, não havia medalha, não havia troféu, mas havia algo que pesava mais. Respeito, não de todos, mas de quem importa. Você já percebeu como algumas pessoas só são respeitadas quando têm que provar a cada segundo que merecem estar onde estão? Dr. Samuel voltou ao seu posto no Hospital Santa Mônica como se nunca tivesse saído, mas por dentro algo havia mudado. A dor de ter sido tratado como suspeito, a frieza do tribunal, a arrogância de quem o acusou, tudo isso ainda doía, mas doía diferente. Agora ele não carregava mais aquela dor sozinho. Na primeira semana de volta, uma jovem residente negra, Mariana, o abordou no corredor com os olhos brilhando. "Doutor, obrigada por tudo. O senhor falou o que a gente vive calado." Samuel sorriu de leve. "Continue estudando e não abaixe a cabeça. Nunca. A luta dele não virou manchete nacional,
Nenhuma manchete dizia: justiça reconhece racismo no tribunal. Nenhuma punição exemplar foi aplicada. Mas o que aconteceu naquele julgamento foi mais profundo que uma decisão jurídica. Foi o começo de um descongelamento lento, necessário. Cíntia nunca pediu desculpas. Nunca apareceu publicamente. Sumiu discretamente para longe das redes e dos holofotes, mas o nome dela não era o que importava. O que importava era o que ela representava. Um sistema que ainda se incomoda em ver corpos negros ocupando espaços de autoridade. Que vê competência com desconfiança quando ela vem de quem ousa contrariar o retrato padrão do poder. Samuel passou a ser chamado para palestras, rodas de conversa, eventos sobre racismo estrutural na saúde. Recusou a maioria. Não queria virar símbolo, queria continuar atendendo. Mas em uma tarde de sexta-feira, aceitou um convite de uma escola pública em Itaquera, onde jovens da periferia sonhavam com medicina, engenharia, direito. Entrou na sala de aula e viu os olhos atentos, inquietos. Alguns já o conheciam de vídeos e recortes. Outros só sabiam que o doutor que não se calou vinha falar. Samuel não usou slides, nem roteiro. Só contou sua história, sem floreios. Eu sou doutor, mas antes de qualquer título sou homem, negro, e ninguém deveria ter que provar. O próprio valor 1000 vezes para ser ouvido. Um menino da última fila levantou a mão, tímido. Doutor, o senhor ficou com raiva? Samuel olhou por um instante. Fiquei, mas transformei a raiva em coragem, porque é isso que a gente faz quando não nos dão escolha. Na volta para casa, Samuel andou devagar pelas ruas que o viram crescer. Viu crianças jogando bola, mulheres conversando nos portões, gente simples, viva, pulsando, e pensou: eu não venci, eu resisti, e isso já é muito. Porque no Brasil, ser negro, competente e digno, e não abaixar a cabeça, ainda é sim um ato de coragem. Se essa história te tocou, compartilha, comenta. E, principalmente, inscreva-se no canal, porque enquanto existirem vozes tentando nos calar, precisamos de mais gente disposta a escutar e a falar. Mais histórias reais estão vindo, e elas precisam de você.